Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 33 e nós vamos ver dos aforismos 129 até o 132. Esse vídeo de hoje, pessoal, vai ser muito interessante porque eu vou falar sobre temáticas que eu não abordei com profundidade em vídeos anteriores. Um deles é um tema super comum, que é o vício das reclamações. A maioria das pessoas, elas são viciadas em reclamar. Reclamam de tudo, reclamam de si, reclamam dos outros, reclamam de Deus, da sociedade. É um verdadeiro vício. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e algo que deriva das reclamações, que é o espírito de fofoca. As pessoas adoram fofocar da vida alheia, fofocar das mentiras que dizem na televisão. A gente vai trazer essas questões todas, eu vou trazer aqui para ilustrar e para ficar melhor de compreender uma historinha super conhecida que é atribuída ao Sócrates, o filósofo da antiguidade, filósofo grego, extremamente sábio. Vocês vão gostar dessas histórias que eu vou trazer, entre outras temáticas muito interessantes que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas, o canal crescer e assim cumprir o seu papel, né, de espalhar boas ideias, bons conteúdos. Conto com vocês de darem essa gentileza de um like, um joinha no vídeo. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14. Coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês. Assim mais e mais pessoas vão acessar esses estudos, esses vídeos, tá ok? Vamos lá, gente, começar pelo 129, que diz assim: nunca se queixar. A queixa sempre traz descrédito, e em vez de compaixão e consolo, exalta a paixão e a arrogância, encorajando aos que ouvem nossas queixas e nos aflige também. Uma vez divulgadas, as ofensas que nos foram feitas permitem justificar que se cometam outras. Aqui, gente, eu quero fazer uma pequena pausa, porque nessa parte aqui tem uma palavra que está escrita errada, e aí fica essa dica para quem estiver lendo esse livro, principalmente no PDF, que é o meu caso, de lerem corretamente. Tem uma palavra aqui que está colocada errada, mas é permitem. As ofensas que nos foram feitas permitem justificar que se cometam outras. Alguns reclamam de ofensas passadas e motivam outras futuras, querendo remédio ou consolo. Suscitam complacência e até desprezo. A melhor política é elogiar os favores que alguns lhe fizeram, de modo a ganhar ainda mais dos outros. O comentar como os ausentes o favoreçam é como pedir aos presentes que façam o mesmo e paguem na mesma moeda. O prudente não deve jamais divulgar o descrédito ou as desfeitas, apenas o apreço que os outros lhe têm demonstrado. Assim retém amigos e contém os inimigos. Esse aforismo, gente, ele é perfeito. Nesse vídeo de hoje vai ser o aforismo que eu vou me alongar mais. É nele que eu vou trazer essa historinha que é atribuída ao Sócrates. Como tudo que ele fez, ele não escreveu nada. As pessoas que conviveram com ele, que tiveram experiências estupendas com ele, transmitiram posteriormente em obras escritas. Então atribui-se ao Sócrates por conta da sua sabedoria falada, mas é uma história magnífica, gente, que se conecta 100% com esse aforismo. Esse aforismo, gente, se você for esmiuçar frase por frase, dá para fazer uma palestra inteira sobre ele, não tenham dúvidas disso. Aqui a gente vai só pincelar os principais pontos que ele nos traz. Aqui, gente, ele está falando sobre as reclamações. As pessoas, elas têm um vício de reclamar de tudo. A reclamação, gente, a própria palavra já diz tudo. Reclamar. É como se você estivesse clamando por algo novamente. E isso é terrível. Isso atravanca o nosso processo de crescimento e de expansão de consciência. Não é isso que nos faz crescer. Não é para isso que nós estamos aqui nesse mundo, gente. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer continuamente. E aqui ele está falando, principalmente no comecinho,
né? Vou até reler essa parte aqui para a gente entender melhor, né? A queixa sempre traz descrédito, ou seja, você diminui como ser humano quando você só se queixa, e em vez de compaixão e consolo, exalta a paixão e a arrogância, encorajando aos que ouvem nossas queixas e nos aflige também. Uma vez divulgadas as ofensas que nos foram feitas, pertencem, não, quer dizer, permitem justificar que se cometam outras. Aqui, gente, nessa primeira parte, eu acho super interessante que eu sempre falo isso, até para os pacientes que eu atendo, que as queixas, as reclamações, é como se fosse uma doença contagiosa. Quando você está no meio de pessoas que só reclamam, mesmo que você não tenha esse perfil, é só questão de tempo, você também vai estar fazendo a mesma coisa. Você também vai estar reclamando de Deus e o mundo. Tem uma historinha, gente, que eu contei minha, que aconteceu em 2014. Eu estava dando aula em uma escola que eu não estava gostando muito dessa experiência de dar aula lá. E um dos principais motivos de eu querer sair, eu optei, eu mesmo pedi demissão dessa escola, porque eu não consegui me adaptar, principalmente com o ambiente dos professores. Cada vez que eu ia para a sala dos professores, era um inferno. Os professores, eles se juntavam para ficar reclamando de tudo. Reclamavam dos salários, reclamavam dos alunos que eram bagunceiros, baderneiros, reclamavam da estrutura da escola que não era boa, que faltava material escolar, reclamavam do atraso dos salários, que o salário era pequeno. Nossa, era um absurdo. E eu ficava, meu Deus do céu, que coisa chata. E quando eu menos esperava, lá estava eu também, reclamando igual os outros professores. E aí eu pensei, liguei aquele alerta, poxa, eu estou me tornando também uma pessoa que só reclama, que acha ruim tudo. E aí eu optei por sair de lá. Eu não estava gostando dessa experiência e fiz isso, foi a melhor coisa que eu fiz. Tempos depois me vieram oportunidades de trabalho muito melhores. Então fica esse alerta. Quando você estiver no meio de muitas pessoas que são reclamonas, tenha essa atitude de sair de perto delas, porque é uma verdadeira doença contagiosa, gente. É muito ruim isso, tá ok? E aí, continuando esse aforismo, a outra parte dele, ele diz assim: alguns reclamam de ofensas passadas e motivam outras futuras, querendo remédio ou consolo, suscitam a complacência e até o desprezo. A melhor política é elogiar os favores que alguns lhe fizeram, de modo a ganhar ainda mais dos outros. O comentar com os ausentes o favoreçam é como pedir aos presentes que façam o mesmo e paguem na mesma moeda. O prudente não deve jamais divulgar o descrédito ou as desfeitas, apenas o apreço que os outros lhe têm demonstrado. Assim retém amigos e contém os inimigos. Aqui ele está falando sobre isso, da gente usar a nossa palavra apenas para o bem, apenas para o elogio, apenas para valorizar as pessoas, em vez de difamá-las, diminuí-las, entende? E isso só os sábios que conseguem. E aí nessa hora eu me lembro, gente, de uma historinha fantástica que ela é atribuída ao grande mestre Sócrates, filósofo da antiguidade, que é a historinha das três peneiras. Eu me lembro até, inclusive, abrindo um parêntese, que na leitura desses aforismos até agora, em algum momento me veio em mente esse pensamento: poxa, caramba, seria tão interessante trazer aqui para os vídeos essa historinha das três peneiras. Deve ter em algum momento algum aforismo que toca nesse ponto e que pode ser trazido. E cá estou eu, no 129, para falar sobre isso. Eu vou ler, gente, aqui essa historinha, que ela é super curta, né? Eu baixei aqui da internet, né? Eu procurei, pesquisei num site. Como eu sempre faço, eu vou colocar aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ler, compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Ela é curta, mas extremamente impactante. A historinha das três peneiras do Sócrates. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Isso a pessoa se dirigindo ao Sócrates. Espera um momento, disse o Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Três peneiras? O que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras.
Se não as conheces, presta bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tem certeza de que isso que queres me dizer é verdade? Bem, o que eu vi dos outros foi o que eu ouvi os outros me contarem. Eu não sei exatamente se é verdade. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza deves ter passado a informação pela peneira da bondade, ou não? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? Útil? Na verdade, não. Então disse-lhe o sábio: se o que quiseres contar-me não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que o guardes apenas para ti. Essa é uma fala muito contundente, né, gente? Essa é a historinha das três peneiras. A peneira da verdade, da bondade e da utilidade. E aqui, gente, fazendo um paralelo entre essa historinha das três peneiras e esse aforismo, é muito bonito e ao mesmo tempo extremamente atual. Eu vou assim fazer esses paralelos para que vocês vejam quão bonito e atual é essa historinha. A primeira peneira é a da verdade. Aquilo que você está falando é verdade? Você se certificou de ser verdade? E aí, na mesma hora, quando eu estava relendo essa história, porque eu já li muitas vezes, eu me lembrei que a gente está vivendo um período terrível com relação às fake news. As pessoas elas não têm essa questão da curiosidade de pesquisarem, de se aprofundarem nas temáticas que são importantes, principalmente aquelas voltadas para o social, né? Nós estamos passando por uma pandemia nesse momento, ao mesmo tempo que já está tendo toda essa corrida eleitoral. No caso do nosso candidato, o presidente atual, o Jair Bolsonaro, ele já está num processo frenético de corrida para as próximas eleições, e a gente vê que no meio disso tudo existem milhões e milhões de fake news. As pessoas elas não têm essa curiosidade de ir atrás, de saber se as informações que estão sendo passadas nas redes sociais, principalmente, e principalmente no WhatsApp, que é onde mais existe fake news, as pessoas elas vão disseminando mentiras e mais mentiras, e a nossa sociedade ela vai degringolando. A gente vê que todo o caos que a gente vive hoje, de certa forma, está relacionado com as fake news, né? O presidente Jair Bolsonaro ele teve muitas questões voltadas para as fake news, está sendo investigado até hoje. As pessoas tentam meio que esconder que isso aconteceu, mas a gente sabe que isso aconteceu de forma enorme nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, e isso precisa mudar, gente. Essa é a primeira peneira. A gente nem passou pelas outras duas. A primeira peneira, ela já faz esse estrago todo, né? A gente vê como a nossa sociedade ela tá uma bagunça. Ou seja, a gente precisa resgatar esse desejo genuíno pela verdade. E isso se dá muito pela curiosidade, de você ir atrás de boas informações, de boas fontes, e a partir delas você disseminar. Se você vê que aquilo é verdadeiro, aí você pode passar adiante. Eu tenho todo esse cuidado, gente. Nas minhas publicações, eu sempre pesquiso para saber se o que eu estou transmitindo, compartilhando, é verdadeiro. Não é uma fake news. Teve vezes, gente, que por um triz eu ia compartilhando coisas que eram falsas pela empolgação. Nós temos muito isso. As fake news elas são feitas dessa forma. Elas colocam informações de um jeito que você fica logo irritado, você fica assim muito explosivo e você quer passar adiante aquela informação porque você fica logo irritado. E isso é uma estratégia. É utilizar essa estratégia para que você não pense, não raciocine, você seja só impulsivo. E já teve vezes que por um triz eu ia caindo nessa, de compartilhar fake news, pensando que eu estava compartilhando algo verdadeiro. Essa é a primeira peneira. A segunda peneira é a peneira da bondade, né? Será que isso que você está me transmitindo passou por essa peneira da bondade? A peneira da bondade, gente, é você saber, né, se aquilo ali realmente vai fazer bem
para as outras pessoas, se aquilo vai agregar valor de alguma forma, entende? Eu acho sempre super importante isso, né? De que quando você fala sobre alguma coisa, você está transmitindo algo de valor. Se aquilo que você está transmitindo não tem valor algum, é só uma mentira, é só uma coisa falsa, é só um entretenimento, às vezes é melhor você não compartilhar. Então essa é a segunda parte, né? Você passar por essa peneira que está relacionada com a bondade, que é super interessante. E outra coisa que é super bacana, gente, que a gente pode extrair, né, dessa segunda peneira, a peneira da bondade, é sobre esse espírito que as pessoas têm de fofoca. As pessoas querem falar de outras pessoas, às vezes só assim, denegrindo as suas imagens, né, difamando, né, falando coisas que não são verdadeiras, né, e ou seja, isso não faz bem algum. A fofoca, esse espírito de fofoca, ele está muito impregnado na nossa sociedade e isso precisa mudar, né? Quando as pessoas que são fofoqueiras, elas estão diante de alguém que tem mais sabedoria, elas ficam assim impassíveis, elas não conseguem progredir, elas até evitam, né? E aí, quando eu estava relendo essa história, até me lembrei, né? Muitas pessoas falavam sobre isso, escreviam até sobre isso, de que a presença do Sócrates às vezes era uma presença que incomodava, porque ele era uma pessoa questionadora, né? Ele utilizava, se não me engano, a maiêutica, né? O termo que significa questionamentos em cima de questionamentos. As pessoas falavam coisas para ele e lá vinha ele tacando uma pergunta por cima, até a pessoa ela ficar assim, esmiuçando com profundidade tudo aquilo que ela dizia. E as pessoas, elas não tinham essa paciência, elas não tinham até mesmo essa inteligência, muitas vezes, de se aprofundar nos questionamentos. Então a presença dele era uma presença muito forte, porque ele tinha essas virtudes, todas elas muito bem enraizadas em si. Então esse espírito de fofoca, ele é totalmente acabado, assim, ele é dissolvido quando você passa por essa segunda peneira, a peneira da bondade. A peneira dessa bondade, você busca ver o que há de bom nos outros. Porque mesmo que seja a pior pessoa do mundo, ela deve ter alguma virtude. Então, em vez de você falar mal daquela pessoa, tente ver alguma coisa que ela tem de bom. Então, se você faz isso, você acaba com esse espírito de fofoca. E aqui eu posso até fazer esse link, esse paralelo com o que eu falei no começo sobre as reclamações. As pessoas que só reclamam, elas só veem o lado negativo. Elas nunca param para pensar, nunca param para ver que existem pontos positivos também. Né? Nessa experiência que eu tive nessa escola que foi horrível, teve coisas muito boas. Eu até escrevi um texto na época, um texto meio que de desabafo, que para minha surpresa ele foi lido por um monte de gente. O título do texto é Pessoas Reclamonas. Eu falava que eu gostava do convívio com os alunos, aprendia muito no convívio com os alunos. Era muito pior o convívio com os professores do que com os alunos. E não é todo mundo que fala esse tipo de coisa. Às vezes os professores, eles reclamam direto dos alunos, a questão de serem mal educados, às vezes de serem preguiçosos, coisas do tipo, né? Muito baderneiros e por aí vai. Sendo que esse espírito de fofoca entre os professores, de ficar só reclamando e falando da vida dos outros, é muito mais deletério, é muito mais negativo isso, entende? E aí isso foi terrível na época e eu tive essa decisão de sair, foi a melhor decisão que eu tive. Então essa segunda peneira, né, que acaba de vez com esse espírito de fofoca. E a terceira peneira é a peneira da utilidade, né, quando você vê isso é útil de alguma forma. Essa peneira da utilidade, gente, ela está relacionada também com esse agregar valor, que tem um pouquinho sobre isso na peneira da bondade, mas muito mais do que isso, ela está relacionada com a nossa expansão de consciência. Quanto mais a gente busca expansão de consciência, a gente quer se conectar com aquilo que de fato seja útil. Um conhecimento que seja útil, pessoas que sejam pontes para o nosso crescimento, lugares que a gente possa aprender coisas diferentes, coisas novas. Quando a gente tem esse senso, é como se fosse tipo um senso de urgência. O tempo é muito curto, o nosso tempo aqui,
Então a gente precisa utilizar esse tempo com algo que seja útil, que seja valoroso, que agregue valor, que expanda a nossa consciência. Então já pensou, gente? O resumo dessa historinha do Sócrates, né, das 3 peneiras, está relacionado com isso. Né? Quando você passa pela peneira da verdade, você acaba com esse espírito de fake news, de você compartilhar aquilo que seja pura mentira e que vai degringolar tudo para si, para os outros, para a sociedade. Quando você passa pela segunda peneira, a peneira da bondade, você para de ficar reclamando, de ficar fofocando de tudo. E quando você passa pela peneira da utilidade, você quer utilizar o seu tempo da melhor forma possível para agregar valor na vida das pessoas e também na sua própria vida, para que você promova uma expansão do ser, uma expansão de consciência. Mas sabe, gente, como essa história ela é extremamente profunda, e olha que aqui eu não estou aprofundando tanto como poderia. Eu estou trazendo os principais pontos de reflexão que ela nos levanta. E assim, antes de passar para o próximo aforismo, eu também me lembrei de uma frase super conhecida, né, uma frase, até anotei aqui o nome do autor, né, é o Dick Corrigan, que diz assim: pessoas brilhantes falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre coisas, pessoas pequenas falam sobre pessoas. Percebe que frase forte, gente? Eu vou ler outra vez. Pessoas brilhantes falam sobre ideias, pessoas medíocres falam sobre coisas, pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. De Dick Corrigan. Essa frase ela resume total nesse aforismo. Que tal nós sermos pessoas inteligentes, pessoas brilhantes, que promovem debates de ideias, que levam as pessoas a se questionar, a entrar no seu mundo interno, mergulharem no autoconhecimento, em vez de sermos pessoas fofoqueiras que só falam da vida alheia, muitas vezes propagando mentiras, difamando as outras pessoas. Que tal a gente se propor esse desafio? É um mega desafio e que vale super a pena que a gente o faça, porque assim nós estaremos constantemente crescendo como seres humanos. Beleza, gente? Vamos lá para o 130. Fazer, mas também parecer. As coisas não passam pelo que são, mas pelo que parecem. Sobressair-se é saber mostrar-se, é valer o dobro. O que não se vê é como se não existisse. A própria razão não é venerada quando não exibe um rosto razoável. São mais numerosos os iludidos que os precavidos. O engano prevalece e as coisas são julgadas pelo seu aspecto, raramente sendo o que parecem. Um bom exterior é a melhor recomendação da perfeição interior. Esse aforismo, gente, é outro aforismo que ele tem uma proposta, a sua ideia, ela é extremamente atual. Isso aqui nunca teve tão atual como agora, né? De as pessoas elas buscarem muito mais a aparência do que a essência. O resumo desse aforismo é esse. As pessoas elas querem muito mais aparentar do que ser. É como se as pessoas tivessem um medo de expressarem quem elas são. Então elas colocam uma série de apetrechos de coisas para fingirem ser o que não são. Elas vestem máscaras, representam papéis, né, fazendo esse paralelo com o outro estudo que eu fiz aqui no canal do YouTube, o livro Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. A maioria das pessoas elas passam a vida inteira usando máscaras e representando personagens, em vez delas serem elas mesmas. É um desafio você se colocar sendo quem você é, expressando a sua essência. Muitas vezes você não vai se tornar alguém popular, uma pessoa famosa, uma pessoa aclamada. Muitas vezes isso não vai acontecer. E é por incrível que pareça, gente, às vezes é até bom que seja assim. Porque quando os holofotes estão sobre você, as pessoas elas ficam meio que procurando o tempo todo qualquer falhazinha sua para puxarem seu tapete, lhe derrubarem. Eu já falei um pouco sobre isso em vídeos anteriores, que quanto mais o holofote está sobre você, mais as pessoas elas ficam atentas a qualquer deslize que você faça, para elas puxarem seu tapete e elas assim acabarem com sua reputação, que é uma das coisas que o Baltazar Gracian mais fala nesse livro. Então,
que a gente tem esse esforço de sermos mais a essência e menos a aparência, beleza? Eu não vou nem me alongar muito nesse aforismo porque ele tem ligações com vários outros que eu já comentei nos vídeos anteriores. Vamos lá para o 131. Fidalguia de caráter. A alma tem suas roupas finas, de gala, o ímpeto e o arrojo espirituais que fazem a honra do coração. Nem a todos é dado exibir a fidalguia, pois supõe magnanimidade. Sua primeira preocupação é sempre falar bem do inimigo e tratá-lo melhor. Brilha mais intensamente quando tem a oportunidade de se vingar. Não se furta a tais situações, mas as aproveita, convertendo um ato de vingança no inesperado ato de generosidade. Também é política e um adorno da razão de Estado. Nunca exibe seus triunfos, não afeta nada e quando estes se devem a mérito, sabe dissimular. Nesse aforismo, gente, ele está falando sobre a importância de a gente ter um bom caráter. Ele tem uma certa relação com o outro aforismo que a gente se alongou um pouco mais. Quando você é uma pessoa que tem esse caráter ilibado, né, você valoriza as grandes virtudes, você não vai abrir a boca para falar mal de ninguém. Você só vai falar bem. Mesmo que seja uma pessoa que você não afiniza, não gosta, você nunca vai falar mal dela. Você vai respeitá-la, você vai ter pelo menos, né, o respeito, né, a dignidade de falar com ela de uma forma parcimoniosa, de uma forma respeitosa, educada. Tudo coisas que a gente já trouxe, já falou nos aforismos anteriores. Não é bacana isso, gente? Eu acho tão interessante essas reflexões. Até fiz aqui algumas anotações para trazer, né, de reflexões para a gente, né, que quando a gente busca essa questão de ser educado, de ser gentil, essa nossa reputação ela é mantida. As pessoas elas olham para a gente com um olhar diferenciado, né, e isso é muito importante. Fiz uma observação aqui para falar para vocês sobre os serviços. Quando você trabalha de alguma forma com os serviços, as pessoas elas olham para você com um olhar muito de mais respeito, porque elas veem que você é uma pessoa que tem muitas virtudes e que no seu dia a dia você demonstra essas virtudes. Se alguém chega para você de uma forma ríspida, de uma forma mal educada, falando mal, e você retribui com atos de generosidade, de respeito, as pessoas de modo geral elas observam isso e elas meio que indicam você. Eu queria falar isso muito como um grande trunfo, né, que está dentro desse aforismo. Essa questão de você ter esse caráter sólido, né, muito verdadeiro de virtudes, de você buscar viver essas virtudes, você é muito bem quisto pelas pessoas. E aí quando você trabalha principalmente com algo que seja de serviço, as pessoas elas vão lhe indicando. Diferente de quando você é mal educado, ríspido, assim, julgador, esse tipo de coisa. Você pode acabar com sua reputação. E assim, quando você busca viver isso, você tem essa questão de ser indicado para os outros. Quando você trabalha com serviços, que é o meu caso, sendo professor, foi o que mais aconteceu, né? As pessoas elas gostavam do meu trabalho, elas sentiam essa confiança no trabalho ético, respeitoso, né, que eu estava fazendo e continuo fazendo, e assim acontecem as indicações, da mesma forma como terapeuta, né? Já é algo mais recente, não tem tanto tempo que eu comecei esse trabalho de terapeuta, mas essa é a melhor forma de conseguir, digamos assim, novas pessoas, novos clientes, através de ter esse caráter sólido, firme, no qual você jamais julga e nem fala mal. As pessoas elas vão lhe respeitar, elas vão lhe indicar. Não existe nada melhor e mais valoroso do que você ser indicado por outra pessoa. Eu acho isso tão bacana porque dá para levar para diversas áreas. Até mesmo um canal como esse no YouTube. A melhor forma de você crescer, né, um canal no YouTube é através de indicações. Muito mais do que você ficar fazendo propaganda e colocando altos anúncios.
é as pessoas verem o valor daquilo que está sendo colocado e elas dizerem, olha que legal aquele vídeo lá do canal, o vídeo que o Isaías fez falando de tal tema. A pessoa vai, compartilha com outra, com outra, com outra, e assim vai crescendo. Isso é quando existe essa sintonia, essa verdade sendo transmitida, sabe? Eu acho isso muito interessante. E esse aforismo ele trata dessas questões e várias outras, mas eu quis me focar nessa, porque é algo bem interessante que eu ainda não tinha trazido nos vídeos anteriores, tá ok? Vamos lá para o 132 para a gente concluir esse vídeo de hoje, que diz assim: reconsiderar. A segurança está em reexaminar as coisas, principalmente quando não se está totalmente seguro. Ganhe tempo, seja para conceder algo, seja para melhorar sua situação, e você encontrará novas razões para confirmar e corroborar o seu parecer. Tratando-se de doar, valoriza-se mais um presente quando concedido com prudência do que quando dado apressadamente. O que se deseja há muito é sempre mais apreciado. Ao recusar, ganhe tempo, prestando mais atenção aos modos e deixe o não amadurecer um pouco, de modo que seja mais fácil de aceitar. Na maioria das vezes, dissipado o primeiro calor do desejo, será mais fácil aceitar a recusa. Se alguém pede com pressa, demore para conceder. É uma forma de sustentar-lhe o interesse. Aqui, gente, ele está falando sobre muitas coisas, mas algo que eu achei bem interessante que eu quero trazer também como algo novo, que eu não trouxe em outros aforismos, é sobre a arte de pechinchar. Sabia que dentro desse aforismo a gente pode levantar essa questão da arte de pechinchar? Porque o que é o pechinche? É quando você procura, pesquisa por algo e você sabe que aquele algo você pode conseguir num outro lugar, procurando com outra pessoa, num outro site. Você olha o preço de uma coisa e se você está muito empolgado para ter aquela coisa, às vezes você acaba fazendo um mau negócio. A pessoa às vezes ela vende mais caro para você e por conta dessa ânsia de você já querer aquela coisa para ontem, você nem pensa direito e já compra. E aí quando você não dá essa bola toda, essa é a arte do pechinchar, não dá essa bola toda, aquele senso de urgência para aquilo que você quer, você vai fazendo pesquisas e você às vezes até consegue bem mais barato aquilo que você quer, sabe? Aqui ele está dizendo, esse reconsiderar é você não ir logo de cara, assim, com muita sede ao pote, como se diz. Você pensar 2 vezes, 3 vezes, porque aquela ânsia, né, aquela coisa de querer para ontem, acaba passando. E você vê que aquilo não era tão urgente assim. E aí você pesquisa de uma forma bem mais racional e consegue preços mais baixos, entende? Claro que esse aforismo dá para levar para outros lados, mas eu queria trazer principalmente esse ponto, né, de você saber que quando você pensa de uma forma mais racional, sem pressa, né, às vezes até passando por esses filtros, né, levando um pouco comparando um pouco com aquela historinha das peneiras, né, quando você não tem essa pressa toda, você consegue preços muito melhores. E uma das coisas que eu aprendi, gente, ao longo da vida, é que quando alguém começa a falar assim sobre alguma coisa, querendo lhe impor uma venda, querendo que você compre de qualquer jeito, né, você começa a dizer, mas eu não estou precisando disso para agora não, eu vou dar mais uma pesquisada, né? E aí quando a pessoa diz, não, mas esse preço é imperdível, se você não comprar isso hoje, amanhã já vai ser outro preço, semana que vem vai ser outro preço. Certamente você já passou por isso, né? Todo mundo que está assistindo esse vídeo passou por experiências assim. Isso são aquelas técnicas de persuasão que todo vendedor utiliza, aquele senso de urgência, né? De tudo para ontem. Mas quando você não dá muita bola, e diz, não, eu posso comprar isso depois, eu posso comprar isso semana que vem, eu não tô com essa pressa toda. Aí a pessoa ela fica sem saber o que fazer, né? Mesmo os vendedores mais experientes, eles quando você fala dessa forma, às vezes até meio com desdém, mas um desdém
que é meio que proposital, para que às vezes você consiga maiores descontos, você consegue. E aí você vai, às vezes até nesse mesmo lugar, a pessoa ela oferece para você num preço bem menor e você consegue comprar. Então que a gente leve essa mesma lógica desse peixe enche, que é essa coisa de você não ter esse senso de urgência tão medonho, né, de querer tudo para ontem, a gente pode levar isso para muitas outras áreas da nossa vida. De não fazer as coisas na flor, né, da emoção, né, no calor do momento, como se diz, esperar um pouco, deixar a poeira baixar, né, esse incêndio todo diminuir, para você ver que as coisas elas vão se assentando e você com o seu raciocínio, com a sua inteligência, você consegue fazer escolhas bem melhores. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões todas. Esse vídeo ficou bem mais filosófico, né, esse de hoje, porque eu me inspirei demais no mestre Sócrates. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, tá ok? Que assim mais e mais pessoas vão ter acesso a esses vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.